mais o tempo e eu espero que tenha valido cada segundo que a gente passou aqui. Muito obrigado. E você vai mandar lá a palavra assim, ó, sucesso. Se você quer marcar essa reunião estratégica, é só sentar no direct do meu Instagram e escrever assim, ó, sucesso. E aí eu já vou te convidar diretamente para a gente poder marcar um horário, para a gente poder fazer um bate-papo de 1 hora e meia, para a gente poder sanar dúvidas e você poder abrir ali um pouco mais, a gente trocar uma ideia para poder fazer que você cresça financeiramente, emocionalmente e principalmente nos relacionamentos. Tá bom? Gente, tem alguma pergunta? Eduardo, tem alguma pergunta? Sim, eu tava pensando nisso agora, enquanto você tava falando aí. Eu acho que às vezes tem coisas que a gente deixa, a gente meio que deixa no passado, mas na mente não. A questão de destravar. Tem coisas que prendem a gente porque a gente não destravou, não perdoou lá atrás. Eu, pelo menos, entendi um pouco disso, entendeu? E eu acho que tem coisas que realmente eu tenho que destravar pra seguir. Isso aí, parabéns. Uma salva de palmas pra ela. Fala pra mim você. A gente guarda muita coisa do passado, né, que a gente não consegue perdoar e que tá travando a nossa vida. Perfeito. Fala pra mim você. A questão também questão do ambiente e pessoas. Você falou. Boa. Fala pra mim, a gente vai finalizar. A última ali. Eu acho que da questão do equilíbrio. Do equilíbrio, da gente poder buscar o equilíbrio na vida, sobre o passado, sobre pensar no futuro e trazer isso junto para poder ir em busca aí, né, do poder. Isso. É o quê? Aqui a gente falou amplo. Só que talvez tinha alguma coisa que você queria falar comigo que você não pôde falar, ou que você queria expor aí do seu coração, ou alguma coisa que te doeu, que você falou, cara, você falou que negócio de amor, equilíbrio, poder, realmente eu vi que tem uma coisa que está agarrada. Como é que destrava isso? E aí eu vou te entregar 1 hora e meia da minha vida. A Janaína, ela tinha um salãozinho pequeno no Murtim, e aí ela não gostava de vender nada por causa da meta, que ela trabalhava na farmácia, tinha meta, e ela falou, vou montar um negócio só para não ter meta. E aí o que acontecia no negócio dela? Não ganhava dinheiro também, porque sem meta você não prospera. Você tem que ter propósito, tem que ter missão. E aí, de repente, a gente começa a inverter, ela tinha síndrome do trabalhador. Eu trabalho muito, então vou comprar uns negocinhos. Cutuca aquela amiga que é a doida da Shopee, cutuca ela aí, só sem chamar muita atenção. Fala com essa amiga assim, vai pra PQP, fala com ela. Vai pra PQP. Aqui, ó. A PQP, eu preciso, eu quero, eu posso. Lembra disso. Eu preciso, eu quero e eu posso. Porque isso é uma regra. Vai pra PQP. E aqui tinha a Márcia. Um dia ela participou de uma palestra assim. E aí eu falei com a Márcia. Né? Eu falei, ó, quem que gostaria e tal. E aí ela levantou a mão, foi a única. E ela... Eu me senti também amada, porque deixou claro para mim que a mesma dificuldade que eu tenho de demonstrar amor, ela também tem. E às vezes eu, hoje, tenho mais experiência e mais condições de dar isso para ela do que ela de dar para mim. De que eu estava alcançando algo e que o trabalho pelo menos valia alguma coisa. Trabalhei muito, mas então eu vou comprar uns negocinhos porque eu mereço. E aí eu não conseguia ver que eu merecia muito mais do que aquelas compras da internet. Eu achava que a mentoria era conseguir melhorar o meu planejamento de gastos. Eu não imaginava que o processo de uma mentoria seria trabalhar mesmo o meu conhecimento, o meu psicológico, entender o porquê que eu estava fazendo aquelas compras. Então eu nem sabe o tanto que eu gasto, o que eu compro. Padrões antigos, eu recomendo fortemente o curso. Ganhar do custoso para mim, mas hoje eu vejo que mais do que uma proposta de melhoria para a empresa, de profissional, para a empresa, foi mesmo uma questão para poder evoluir nas minhas coisas pessoais, né? E para trazer benefício próprio. Eu estava na escuridão. O exemplo que eu mostro é esse. Eu estava vivendo na escuridão. Não tinha claridade em nada, em aspecto nenhum. Nem financeiro, nem emocional, nem familiar, nem relacionamento conjugal. Então estava tudo escuro para mim. E hoje eu vejo tudo claro, tudo brilhando, tudo nítido. Eu vim buscar no processo o entender porque eu comprava tanto na internet e porque eu estava gastando tanto dinheiro desnecessário. Mas eu entendi que o buraco é mais embaixo do que tirar um aplicativo do telefone. Não ia resolver o meu problema, só apagar o aplicativo. Bastante.
De um mês para o outro eu já consegui vender o dobro do que eu vendia no salão. Trazer isso à luz, à tona, é realmente um trabalho muito difícil, né? Então, não é um trabalho para qualquer pessoa, não é um trabalho para qualquer profissional. E se constante. Então Terezinha vai estar lá para poder ver que aquele menino que era o mais bagunceiro chegou ao ponto de ler tanto que hoje conseguiu escrever o próprio livro. Então, no final, é o resultado que você gerou. Fala com o seu amigo assim, ó. O fracasso não aceita desculpa. E o sucesso não precisa de explicação. Então, se você casou e divorciou, não adianta falar, mas foi por causa do meu marido, foi por causa de mim, foi por causa de não sei o quê. Você está entendendo? Você está dando desculpa para o fracasso. Não adianta você justificar. Fracassou. Ah, mas eu fracassei na escolha. Então, beleza. Então, você escolheu errado. Aí. Ninguém tem culpa da sua escolha, não. Agora, o sucesso, quando você está com a família próspera, quando você está com um carro legal, quando você está viajando no mundo, quando você está curtindo a vida, você não precisa ficar parando, olhando, explicando para os outros o que você fez, não. Você só vai e faz, porque o resultado não tem explicação. É só você olhar e falar, o cara tem o resultado. Tá? Então toma muito cuidado com isso. Eu trouxe uma oportunidade, só que eu sei que tem pessoas que são vítimas, né? Pessoas comuns que não têm coragem de assumir responsabilidade, pessoas que não querem conquistar nada, já está cansada mesmo, está sendo destroçada pela vida. Né? A gente sabe que tem esse tipo de gente. Mas tem gente aqui que quer, de alguma forma, assumir o controle da vida. Fala com seu amigo assim, você pode controlar todas as áreas da sua vida. Até esse casamento de merda. Fala com ele, até esse casamento de merda. Se você mudar sua mentalidade, se você buscar os treinamentos, se você for avançar, desenvolver, melhorar, mesmo que o seu marido ou a sua esposa não mude, quando você muda, tudo muda ao seu redor. Irmãos, ou seja, às vezes você vai precisar construir isso e não é dentro da família. A maioria está fora. Só que você tem, você foi abusada na infância. E aí agora apareceu um homem que quer fazer negócio. Só que na sua cabeça fica só o quê? Maldade. Porque você não consegue abrir o seu coração para chegar na intimidade e para confiar. Entende que se faltou equilíbrio, vai faltar poder, você nunca vai chegar. Anota um número aí para você bugar a sua cabeça. Para você ser rico, multimilionário mesmo, de verdade, ter prosperidade, você tem que ter 120 sócios. Esse é o número, anota isso aí, 120 sócios. Se você tiver menos de 120 sócios, você nunca vai conseguir ser rico e próspero. Aí sabe o que seu amigo pobre lá fala? Ele fala assim, não, eu tô trabalhando sozinho, porque mexer com gente você já viu, né? Sócio, pelo amor de Deus. Um dia eu coloquei um primo meu aqui, até me roubar e me roubou. Não é assim que você escuta as histórias? Existe mais gente boa ou mais gente má no mundo? No churrasco que ela faz, muitas vezes não tem nem carne de boi porque ela é cara. Verdade. E se lá no seu churrasco não tem carne de boi, tá comendo frango e linguiça todo dia, não tem nada contra. Mas sai desse churrasco porque ali não tem ninguém próspero. É verdade. Só que você reúne com os amigos, aí você compra uma garrafa de Fanta Paqueira lá, né? Aqueles Guaraná ruim, com cachaça. Agora vai cancelar até a nossa confraternização. Faz uma batida, um leva 1 quilo de asa, o outro leva 1 quilo de coxinha, e aí você faz um churrasco e você acha que você está prosperando. Deixa eu explicar o seu negócio. Talvez você não tenha motivo para comemorar. Você tem comemorado a desgraça do seu amigo. Porque às vezes até aquela asinha comprou no cartão de crédito e ele está endividado. Deixa eu te contar o seu negócio. Até os meus 18 anos, a Mari pode atestar tudo que eu estou falando aqui. Eu era conhecido como Rodrigo do Beco. Eu morava nos fundos. Olha para você ver que interessante. A minha mãe teve uma menina, depois, 5 anos depois, teve um menino. Depois, ela separou do meu pai e foi morar na casa da minha mãe. A minha irmã teve dificuldades emocionais com isso. A minha irmã casou, teve uma menina. Alguns anos depois, teve um menino. E depois de um tempo, separou e foi morar na casa da minha mãe. Até quando você vai ficar repetindo o ciclo achando que você está governando a sua vida? Toma cuidado com isso. Observa que tem um monte de gente da sua família que está repetindo o mesmo padrão e achando que está fazendo porque sabe que está fazendo. Fala com seu amigo assim, enquanto você não tomar o controle, o inconsciente vai te controlar e você está achando que você é esperto, que é o pior ainda.
Então, informações são experiências. Experiências são, vai andar de kart, vai pular de paraquedas, vai fazer o quê? Nadar em alto mar, vai andar de bicicleta. Tem gente que está aqui dentro dessa sala que não sabe andar de bicicleta até hoje. A chance de prosperar é baixíssima. Vai vencer seu medo. Eu aprendi a andar de skate com 34 anos de idade e hoje eu ando de skate. E quando eu cheguei lá para andar de skate eu estava todo errado. Mas eu falei, enquanto eu não aprender a fazer isso aqui eu não vou sossegar. Porque eu precisava fazer coisa nova para poder expandir minha cabeça, para me poder avançar. Então vive experiência. E coloca para mim aí, vira sua folha de trás, assim na parte de trás, e coloca para mim aí 3 lugares, 3 pessoas que você deveria evitar. Só 3? Coloca 3 para nós começar, né? Com gente muito próspera, não tinha um dia que eu não voltava para casa e chorava. Porque a prosperidade deles atingia diretamente meu ego e minha fraqueza e todo o meu fracasso. Uma vez eu sentei numa mesa, Mari, e o pessoal tá falando assim, esse lote é 30 mil, esse lote é 40 mil. Eu falei, mas se é 30 mil, aí até eu compro, né? 30 mil dá pra nós apertar aqui, pega 5 com o cunhado, 5 com a mãe, nós compramos o lote. Aí eles falaram assim, não, é porque nessa mesa, quando a gente fala 1000 é milhões, e quando a gente fala conto é 1000. É porque a gente não quer assustar as pessoas que estão em volta e pode ouvir. Ou seja, aqui dentro de 30 mil. Quando falava 30 mil, era 30 milhões. Esse dia eu voltei para casa, professora, e eu chorei. Mas eu chorei num nível que você não tem noção. Porque eu falava assim, cara, que jogo que eu tô jogando? Que eu não tô conseguindo entender nada. Que lugar é esse? O que eu tô fazendo aqui? E aí eu chorei. Só que aí, entende uma coisa para sua vida. Seja sempre o bobo da mesa. E às vezes ser o bobo da mesa é ruim. Porque é desconfortável, você é o mais bobo. Só que o mais bobo é o que tem mais potencial de crescimento e de avanço. Tá? Então coloca aí pessoas, lugares. Sabe aquele seu tio que todo mundo no churrasquinho do frango com linguiça fala assim, fulano é metida, só porque tem um pouquinho mais de dinheiro, acha que tá podendo. Você conhece esse tio. Ele é o único esperto que conseguiu sair da parábola do caranguejo. Deixa eu te ensinar assim, ó. O churrasquinho que você faz é o seguinte, uma panela e caranguejo cozinha vivo. Então você joga os caranguejos lá dentro. Quando você coloca um caranguejo só, ele faz assim, ó, e consegue ir embora. Quando você coloca um monte de caranguejo e tem gente que acha que vai ter antes de fazer e antes de ser. Ah, mas eu quero um aumento, eu tenho que ter um aumento, eu tenho que ter meus direitos, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter um carro bom. Primeiro você tem que se tornar uma pessoa boa, conectar com ambientes bons, ter informações boas. Depois, quando você estiver já muito bom com o seu ser, já entendeu as dores do passado, já tem equilíbrio, aí você vai começar a fazer as coisas que são certas. E de repente, o resultado vai chegar. Aquela notícia triste agora, é boa porque tem luz. Mas riqueza da noite para o dia demora de 5 a 10 anos. Porque primeiro você tem que lavar a sua cabeça e começar a deixar de ser quem você era, quando você era fracassado, igual no meu caso, para poder fazer o que era certo. E uma coisa que eu posso te falar, não tem dinheiro para nada, investe em conhecimento. Um dia eu estava escutando um áudio, porque eu era tão preguiçoso e não gostava de ler. Depois de um tempo eu já li a Bíblia 3 vezes, e a primeira vez que eu li era só para poder treinar minha disciplina. Eu falei, se eu sou capaz de ler um livro que tem 3.000 lá vai burdoada de página, eu leio qualquer outra coisa. E eu li só para testar minha disciplina. E eu estava escutando um áudio que era tão preguiçoso, e o cara falou assim, você não gosta de ler não, né? Eu falei, você tá falando comigo, isso aí, esse áudio foi feito para mim. E ele falou assim, então se você não gosta de ler porque dá sono, eu falei, é isso mesmo, tá certinho. Ele falou, então começa a ler em pé. Ah, você não gosta de ler porque as letras são pequenas? Eu falei, é isso mesmo. Ele falou, então compra uma lupa. Agora, se mesmo depois de tudo que eu te falei, você não vai começar a ler, me explica qual que é a sua diferença para um analfabeto. Que ele não lê porque não sabe, você sabe, mas não lê. Ou seja, vocês dois são iguais. E aí você luta para não ser um analfabeto, para chegar lá e não usar sua vantagem competitiva. Então leia muitos livros. Quer um livro que você já ouviu, está cansado de ouvir falar, só que a sua preguiça te mata, a sua falta de propósito te mata, você nunca leu. Pai rico, pai pobre. Tenho certeza que você já ouviu falar
que você tinha que ler esse livro? Certeza absoluta. Primeira vez? Então anota aí. Vamos ver se você é da primeira vez. Tem outros que já ouviu 1000 vezes e não leu também. Pai rico, pai pobre. Você quer um outro? Lê aí, Segredo da Mente Milionária. Lê e pratica. Entende. Questiona. Vai em cima. Porque no final das contas, gente, eu vou embora e vou seguir minha jornada. E a bomba vai ficar com vocês. E daqui a alguns anos, algumas pessoas vão chegar perto de mim e falar, cara, obrigado, aquele dia foi inspirador. Você tocou meu coração, eu comecei a ler. Eu tinha uma diretora na minha escola que chamava Dona Terezinha, alguns devem conhecer ela, que é a do Doriol. E eu era o aluno mais bagunceiro, porque eu não tinha ausência de pai, carência de mãe, então eu fazia... Isso te choca um tanto, gente, vocês não têm noção. Então, quem tem até 29 anos, é solteira, gasta todo o tempo da sua vida em fazer viagens para outros estados ou até mesmo para outros países. Junta, para de ficar gastando dinheiro para mostrar pra gente pobre aqui do Brasil. Fala com sua amiga, manda uma mensagem pra sua amiga pobre hoje à noite, fala, nunca mais vou te mostrar nada. Já, sua amiga cutuca ela e fala assim, pobre. Aí, ao invés de você viver experiências profundas, aqui vocês aí, ó. Cara, mete uma mochila nas costas e vai viver experiência. Vai, pega um caminhão aqui, vai pra onde o caminhão for, você vai. Chega lá, vê o que vai acontecer. Você fala assim, você fala comigo assim, mas isso é loucura. Mas o que você está fazendo aqui? Por que você tem que ser tudo certinho? Vamos viver coisa nova, vamos viver experiência, porque isso vai mudar o seu jogo. Com 30 anos você tem que ser esperto, para você achar algo que você é bom e que você sabe fazer bem. E na verdade mesmo, quando você descobre isso com 30, a maior receita que você vai ter na vida é dos 40 aos 50, onde você vai ganhar muito dinheiro. Se você tiver, de fato, seguindo o propósito. Então vai para a intimidade, da intimidade eu ganho confiança. Aí eu vou conhecer o pai da Bianca, eu vou conhecer a mãe da Bianca, eu vou conhecer todas as coisas, e aí a gente vai trocando ideia e de repente eu começo a confiar. E aí a Bianca vira amiga da minha esposa, e aí, por exemplo, a Mari é cunhada da minha irmã, ex-cunhada da minha irmã, né? E aí a Mari, hoje a gente tem uma relação de confiança. Por quê? A Mari tá lá, ela sempre faz os bolos, ela sempre faz os docinhos lá da galera. Então ela já tá sempre no nosso circuito. Ou seja, amanhã eu preciso de uma oportunidade. Por exemplo, se alguém me perguntar, quem faz bolo? A Mari. Entende por quê? Porque eu já tenho a relação de confiança. E aí eu vou virar a aliança, que a aliança é quando você fala assim com um amigo. Fala assim, ó. Pode fazer o negócio com o fulano que... Se ela não pagar, eu pago. Aí você chegou no nível que pode falar, eu já vi uma palestra dele, gerou uma conexão, ok? Só que todos os grandes negócios que você vai fazer na vida, ele está na profundidade. Conexão não serve para nada. Você já viu alguém que falou assim, não, me passa seu telefone, depois a gente marca. E aí não marcou nada? Então, você que quer ter sucesso na vida, você precisa ser um especialista em network. E aí você precisa ir para a intimidade. Então eu tenho que pegar a Bianca e falar assim, Bianca, onde é que você mora? Aqui pertinho? Seu pai e sua mãe é casado? Não. Você tem filhos? Não. Você é casada? Não. Você trabalha já? Não. Você está estudando? Bacana. Você estuda só aqui ou estuda no ensino médio também? Estudo só aqui. Só aqui? Ensino médio também. Você estuda em 2 horários. Que legal, você é esforçado, está se dedicando. E quando você está estudando o que aqui de noite? RH. Bacana, você viu ali que eu tenho minha esposa, meu menino, e eu já viajei 15 países. Depois vamos marcar um café para a gente poder te contar algumas coisas da minha viagem, para expandir sua mente. Quem está aqui até os 29 anos? Levanta a mão quem tem de 29 para baixo. Cutuca esse amigo que está com a mão levantada e fala assim, cria vergonha na cara e vai viver a vida. Deixa eu te falar com você uma coisa. Você tem até os 29 anos para ser bonita. Depois você tem que ser esperto. Então, quem tá aí com... Quem tá com 29 aí, ó. Na hora que virar os 30, acabou o tempo da beleza. Isso. Mas eu quero que você... Aqui, ó. Presta atenção. Isso, mas pega a essência comigo aqui, ó. Pega a essência comigo. Dos 20 até os 29, você tem que ser bonita e viver o maior número de experiência. Anota aí o que é experiência. Viajar o máximo que você puder. Isso é experiência. Porque quando você viaja, você começa a ver
que tem gente que faz coisa completamente diferente. Quando você vai para os Estados Unidos, você chega lá e o mendigo tem um iPhone 17. E aí sua cabeça buga, que você não consegue entender. E aí você para de dar valor para coisa que é idiota e começa a perceber que você deveria seguir o seu propósito. Você chega lá nos Estados Unidos, você compra um Corolla top e é o carro do mendigo. Se você tivesse um Corolla aqui no Brasil, você não ficaria feliz? Só de eu te levar lá agora, você tem um carro de mendigo. Aí sua cabeça buga. Que você fala assim, pra que eu tô correndo tanto atrás de dinheiro? Se o mendigo aqui, só porque ele mudou de lugar geográfico, ele tem um Corolla. E aí você começa a ficar bugado e você começa a entender de fato. Em parceria com o Aldair da Ala Empreendimentos. Esse aqui é o Manuel. Esse aqui todo mundo tá nessa sala que já xingou. Ele é o dono da Vero. Quando sua Vera estraga, você xinga a mãe dele. O Tandy e meu parceiro, amigo, irmão e sócio Sobrado, e o Kennedy também, que é parceiro aí dos nossos negócios. Porque um dia eu resolvi olhar para minha vida, parar de dar desculpa e entender que quem tinha que fazer era a minha parte e que eu precisava voltar no passado para entender por que eu não fui amado, para que eu pudesse ter equilíbrio, para eu chegar no poder. Hoje eu consegui viajar mais de 15 países. A gente viajou bastante, vivi experiências incríveis dentro do deserto, a neve, entre outras coisas. No último ano eu morei nos Estados Unidos e no Canadá. Essa aqui é minha mãe. Minha mãe é de uma cidade que chama Senhora dos Remédios, uma cidade muito pequenininha, perto de Ressaquinha. E poder levar minha mãe para morar comigo lá nos Estados Unidos e ela tá lá com a gente e ficar lá na minha casa e poder curtir um momento lá, conhecer a neve, ir em Nova York, ver onde é que os aviões bateram lá nas Torres Gêmeas e ver o olho dela brilhando com a cidade, com tudo que ela viu. Para mim, assim, já valeu a pena ter um dia parado, olhado para dentro de mim, resolvido, ter equilíbrio, conhecer a mãe do Dudu lá. Ela fala, é meu filho Dudu, né? A mãe do... Quem conhece a mãe do Eduardo? Levanta a mão. Aí, ó. A mãe do Eduardo é uma figura, ela me liga domingo, 7 horas da manhã, e a gente bate um papo. Ela é 10. E é uma senhora com um coração tão puro, gente, vocês não têm noção. Poder proporcionar algumas coisas assim pra ela, Eduardo, seria mágico, tá? E o meu filho nasceu nos Estados Unidos, ele é americano, hoje a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor pra mim, pra minha família e pra todos que estão ao meu redor. E eu peço a salva de palmas, que é por causa deles que eu faço isso tudo que a gente tá fazendo aqui. Dia 28, agora ele faz 2 aninhos, tá falando um monte de coisa já, tá fazendo bastante bagunça, é uma benção. Agora entende algumas coisas para você ter sucesso rápido aí. Fala comigo assim, SICA, fala, SICA. Esse aqui é o método. O primeiro método é a conexão. Fala comigo assim, conexão. Conexão é quando eu conheço... 7. Agora é a sua vez de fazer acontecer. 6. Suba essas escadas e faça a sua vida valer a pena. 5. 4. 3. 2. E 1. No seu tempo, pode abrir os olhos, respira fundo, puxa o ar, solta o ar. Cutuca o seu amigo rapidinho e fala com ele assim, é forte. Tem uns que são durões e que achavam que não tinha nada para resolver de forma nenhuma. E de repente, é só fazer um ciclo desse na sua mente que você volta exatamente para aquele lugar que você ainda está agarrado. Fala comigo assim, amor, equilíbrio, poder. Enquanto estiver agarrado em alguns momentos que você buscou na sua mente, você nunca vai ter equilíbrio. Você nunca vai alcançar o poder. Não importa se você é formado em RH, não importa se você é formado em administração, não importa se você é formado em pedagogia, não importa se você é formado em engenharia, não importa se você é médico. Na minha jornada, o que eu mais vi na minha vida foram médicos extremamente fracassados. E ledo engano você achar que o sucesso tem a ver com o dinheiro. Eu e a Mari, nós conhecemos algumas pessoas que têm tanto dinheiro que dá tempo de viciar em porcaria e acabar com a vida, acabar com a família, acabar com uma série de coisas. Eu já vi isso inúmeras vezes.
Fala com o seu amigo assim, o segredo não é o dinheiro, é o equilíbrio. Pergunta, dá uma olhadinha no olho dele aí e pergunta, você está equilibrado? E baseado nesse processo, um dia eu estava numa palestra gratuita exatamente como essa. E um cara fez um exercício muito parecido com esse. E naquele momento eu senti meu rosto queimar e minha nuca doer. E eu falei assim, eu vou dar um infarto, um AVC nesse lugar, eu não sei o que está acontecendo. E de repente eu lembrei do soco na cara e lembrei que a nuca doeu quando bateu no chão. E aí meu rosto queimava e minha nuca doía, que vocês não tinham noção. E eu estava sentado na cadeira. Porque seu cérebro ele é capaz de reproduzir tudo aquilo que está guardado dentro dele. E você tem que ser inteligente o suficiente para pegar as informações que nós estamos passando aqui hoje, voltar, tratar, resolver para que você possa ter equilíbrio e alcançar o sucesso e poder. E aí o dia que eu participei de um negócio como esse, eu falei assim, nunca mais na minha vida eu vou parar de treinar. E aí essa mulher foi responsável por grande parte disso. O nome dessa mulher é Elaine Mânica. Ela foi pra praia com a família aos 18 anos, deitou numa rede, a rede arrebentou, ela bateu a coluna e ficou tetraplégica. Quando eu conheci ela, ela mexia só o pescoço. Essa mulher, com a vareta na boca, ela discava os números do telefone, ficava o dia inteiro ligando para cliente. E naquela cadeira de rodas ela ganhava 30 mil reais por mês e pagava 6 funcionários para olhar ela. E quando eu vi isso, eu olhei para ela e falei, não é possível. E aí eu cheguei perto dele, Elaine, conta para mim o segredo. E ela falou assim, o segredo nós vamos descobrir junto. Mas eu posso te garantir uma coisa, as pessoas só não avançam porque a limitação delas está na... E aí eu olhei para ela e falei, fisicamente, realmente para ela não dá para fazer, né? Fisicamente eu era melhor, mas o que ela sabia que eu não sabia? Você sabe qual que é um dos maiores segredos do sucesso dessa mulher e do meu hoje e das pessoas que a gente vem acompanhando? Cutuca o seu amigo e fala assim, eles não têm medo da rejeição. Você é ator. Não tenha medo da rejeição. Faça o que você quiser fazer e que se foda todo mundo. Você nasceu para ser artista, então vai lá e faz o que você tem que ser feito. Não deixa ninguém nunca medir o seu caminho ou pesar a sua onda e faz o que você sente no coração. Né? E tenta trazer um bem coletivo, porque eu acho que isso aí é um caminho que é positivo, né? Ou fazer as pessoas rirem, ou fazer as pessoas se emocionarem, ou fazer as pessoas refletirem. Porque isso faz a diferença, tá? E cada um de vocês, tem muita gente aqui que está travada ainda por causa da opinião do pai, por causa da opinião da mãe, por causa de crítica que recebeu. Tem mulher aqui que não consegue emagrecer por causa de crítica de mãe. É difícil. E você vai ser fracassado a vida inteira porque sua mãe te criticou. Você não consegue liberar o perdão. Você não consegue entender uma série de coisas que está passando. Todo mundo que está muito acima do peso está procurando 3 coisas: atenção, força ou poder. A mãe te critica a vida inteira, você precisa ser forte para aguentar. Aí você está sempre acima do peso e nunca vai conseguir emagrecer. Depois treinei com o Nick Voigt, treinei com o Anthony Robbins, Augusto Cury, Paulo Vieira, Marcos Paulo, treinei com o pastor Cláudio Duarte na área de relacionamento. Cutuca e fala com seu amigo assim, para casar, você tem que entrar no BOPE primeiro. Gente, casamento não é para amador. Casamento você tem que ser profissional. Quem são os solteiros que nunca foram casados? Namora e é solteiro mesmo. Namora e não... Tem... Uai, cadê, gente? Tem solteiro e não? Aí, ó. Não é casado. Ué. Aqui. A gente nunca fez um curso para casar. E aí você chega lá, faz um cursinho de 3 dias com o padre, ou com o pastor, ou com o que quer que seja, e você acha que você está pronto. Tem problema neurológico e motor. E aí ele teve que se tornar o melhor cozinheiro do Brasil. Só que tem gente aqui dentro dessa sala que ainda fala que não fez por causa do filho. E ele fala que ele só fez por causa da filha. Cutuca o seu amigo e fala com ele assim, qual que é a sua desculpa mesmo? Treinei com o Pablo Marçal, Paulo Tadeu Gestão, Tássio Renan na área de imóveis, Rick Chester nas vendas, José Roberto Marques, João Adib, Roberto Chinachink, Zé Geraldo Santos, aí, ó.
Tem o patrão do Eduardo, hoje é parceiro de negócio. A gente chegou quase a comprar um imóvel nos Estados Unidos. Eu conto essa história no meu livro. Paulo Lacerda, treinei com Doug Nelson, Prêmio Nobel de Medicina, Dr. Luiz Guinarro. Nós estamos montando uma escola de empreendedorismo. E que você foi muito feliz naquele momento. Coloca talvez um quintal que você brincava, um local que você foi feliz de verdade. Lembra quando você era uma criança ou um adolescente, uma travessura que você fez, algo legal, que talvez você brincava com primos, ou você brincava com amigos. Lembra da rua quando você jogava bola. Vai lembrando. Sinta essa sensação de alegria e lembra talvez até daquela criança que você já foi um dia, cheia de sonhos, cheia de planos. Deixa isso vir ao seu coração com profundidade. E de repente, como se uma nuvem viesse e começasse a tampar todo aquele ambiente e o céu começasse a escurecer, eu quero que agora você comece a lembrar do pior momento da sua vida. Lembra talvez daquela agressão, lembra da morte daquele ente querido, lembra daquele abuso, lembra daquele dia que você não sabia para onde ir, lembra talvez daquele dia que você escutou vagabunda, lembra daquele dia que você foi agredida, que você foi ferida, magoada. Deixa essa sensação vir à sua frente. Lembra do gosto, lembra do cheiro, lembra da sensação de viver esse momento de novo. E deixa vir até o seu coração esse processo. E agora eu quero que você tire uma foto do pior momento da sua vida. Tire essa foto agora e como você puder segurar ela nas suas mãos, segura ela por um instante. Olha para essa foto, sente o cheiro saindo dela, o gosto, o toque. Traz bastante nitidez. E agora, eu quero que você coloque essa foto em preto e branco. Coloca essa foto em preto e branco. E agora eu quero que você tire tudo aquilo que é preto e cinza dessa foto. E de repente, sobra nas suas mãos só um cartão em branco. E esse cartão em branco, já graças a Deus, não te gera mais dor, não te gera mais confusão e nem ferimento. Rasga esse cartão em vários pedaços nesse momento. Vai rasgando cada pedacinho. Segura na sua mão com bastante raiva. E como se neste lugar tivesse uma água corrente, uma bica, uma cachoeira, ou até mesmo o mar que você já brincou na sua infância, eu quero que você jogue esse papel e essa água corrente vai levando esse papel para cada vez mais longe de você. E à medida que esse papel vai indo para mais longe, para mais longe, para mais longe, as nuvens vão saindo e o céu vai se abrindo novamente. Permite ver o céu se abrindo novamente, como se a cura tivesse chegado hoje. E observa que você tem feito o que com a sua vida? E de repente, o homem que você mais confia espiritualmente, ele olha dentro dos seus olhos e agradece por você ter vivido até aqui. E como se ele tivesse um globo na mão dele, ele abre a mão e você começa a ver um filme da sua vida passando acelerado. Vê esse filme, desde quando você era criança, as dores, os sofrimentos, e ele começa a te trazer até o tempo real. E nesse tempo real, ele está agora olhando o que você escreveu nesse papel como sonho e sondando o seu coração para saber aonde está o sonho.
E agora ele vai acelerando o globo e o seu sonho está quase se realizando. Você vai vendo aquele sonho que você tanto busca, quase chegando no objetivo. E quando você vai ver ele concreto diante dos seus olhos, esse homem fecha a mão e fala assim: agora é hora de subir as escadas e fazer sua vida valer a pena. Começa a subir aquelas escadas com a clareza e a convicção de que você pode fazer um pouco melhor e que você vai dar tudo de si para conquistar a vida que você sempre sonhou. Eu vou contar de 10 até 1 e no seu tempo pode abrir os olhos. 10, desce o quarto, desce o quinto, desce o sexto, o sétimo, respira fundo, puxa o ar, solta o ar, o oitavo, o nono, e agora você chega no 10º degrau. Quando você desce nesse 10º degrau, você olha para frente e vê um grande salão na sua frente. E agora eu quero que você comece a colocar nesse salão todos os objetos, locais. Ele pula. Normal não pula não, mas agora tá pulando. E de repente minha barriga fez assim, ó. Blá, 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 blá. E aí eu comecei com uma diarreia que ela não parava por mais nada. E diarreia, diarreia, diarreia. E aí eu comecei a fazer biópsia de intestino, um monte de coisa. E de repente uma médica virou e falou assim: não, rapaz, que isso, tá facinho em seu caso. Isso é estresse. Só você tomar um remedinho tarja preta, vai ficar tudo incrível. E aí eu comecei a tomar um remedinho e ficou tudo incrível, realmente. No dia que eu tomei o remédio, já melhorou tudo. Falei, ó, tô novo. E aí comentei com um gênio, fala comigo assim: às vezes eu tenho um amigo que é gênio. Cutuca o amigo que tá ao seu lado e fala assim: tomara que não seja você. E aí meu amigo gênio falou assim: Rodrigão, você tá estressado? Eu tenho um negócio que é bom demais para estresse. Sextou, papai, vamos tomar uma cervejinha. E aí eu caí nesse mundo e comecei a tomar cervejinha e fui tomando cervejinha. E aí sexta-feira, aí sábado, aí domingo, aí veio outro gênio empreendedor em Lafayette, criou um negócio que chamava Segunda Sem Lei. E nós ia pra Segunda Sem Lei, na quarta-feira é dia de jogo, dali, quinta-feira é aniversário de alguém, dali, sexta, sábado, domingo e fui. Tum, 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 tum. Tudo, terçaneja e deixa o pau quebrar. Tinha um pagodão lá no Espaço Iels na minha época, que era um domingão, o pau quebrava. E ali eu fiquei. E aí eu achei assim, agora meus problemas tá tudo resolvido, porque eu não tinha nem tempo para pensar em problema mais, que era festa o dia inteiro. E fui curtindo a vida ali, e tava tudo certo, e tava tudo incrível. Agora cutuca o seu amigo, assim, sua vida tá incrível, né? Cutuca ele. Agora fala assim, se você não parar, eu quero que Deus te para. Agora olha dentro do olho dele e fala assim: tomara que Deus te para. Sabe por quê? Se você vir numa palestra dessa, beber dessa água que eu estou entregando, sair daqui com a visão clara do seu futuro, com o sonho, com a meta, com o objetivo, entendendo as tragédias que aconteceu na história, porque o sábio é aquele que aprende com a vida do outro. Você vai começar a ter uma noção diferenciada sobre o processo. E um dia eu estava na BR-040 e um cachorro atravessou na minha frente, eu bati nesse cachorro e eu quebrei tudo. E para mim, o acidente foi o maior presente que Deus me deu. Eu estava na BR, à noite, chovendo, com um monte de caminhão passando ao meu redor, com os 2 braços quebrados, e a única coisa que eu conseguia pensar é: graças a Deus, amanhã eu não vou ter que trabalhar. E quando eu pensei isso, eu falei: eu estou fazendo uma merda muito grande com a minha vida e eu preciso mudar quem eu sou, o que eu estou fazendo da vida, porque eu não estou satisfeito com a vida que eu vivo. E se eu tivesse morrido naquele acidente, eu ia morrer extremamente triste e eu não ia chegar na conclusão que eu cheguei ao longo da minha jornada. E aí eu vou para o hospital, chego no hospital, tinha um cara muito parecido assim, até com você, um rapaz jovem. Como é que você chama? Eu? É? Lucas. O Lucas, parecido com o Lucas, assim, só que ele tava com a roupinha social e ele tava entrando de quarto em quarto. E aí era domingo, Cruzeiro e Atlético jogando. Os meus amigos estavam tudo no hospital comigo, né? Não. Tava tudo na gandaia. Nesse dia, Mari, nem minha mãe foi me ver. Eu acho que Deus combinou com a minha mãe. E aí eu tava lá no hospital,
com os 2 braços quebrados. E escuta uma coisa, no momento que eu estava na minha gandaia maior ali, eu tratava as pessoas descartáveis, porque afinal de contas não importava o quanto batesse, não importasse o quanto doesse, eu não chorava. Então a namorada entrava e saía e pra mim não mudava nada. Por quê? Eu não chorava. Aí entrava outra namorada bacana, ela ia embora, saía e eu não chorava. Eu não tava nem aí, as pessoas eram descartáveis. Só que quando eu sofri o acidente, eu comecei a depender das pessoas que eram descartáveis para limpar as minhas necessidades depois que eu usava o banheiro. E de repente eu precisei delas para poder me dar banho. De repente eu precisei das pessoas para me dar comida na boca. Cutuca o seu amigo e fala assim, toma cuidado. Como que você tem me tratado? Aqui, presta atenção no negócio. O mundo capota, tá? Hoje, o amigo que tá aqui, ele pode se tornar porteiro do hospital amanhã. E aí você vai chegar com sua mãe ou com seu pai desesperado, precisando de um socorro. E de repente, da forma como você tratava ele no ambiente nada a ver, ele vai falar assim, não, essa aí pode sentar e esperar, porque ela nunca teve pressa para tratar os outros bem, sempre foi arrogante, sempre foi pretensiosa, entre outras coisas. Então toma muito cuidado com como você trata as pessoas. Cutuca o seu amigo e fala assim, o mundo capota. Fala com ele. E quando eu capotei ali, esse rapaz franzininho chegou de terninho e gravata, ele entrava em todos os quartos e ele falou assim, posso fazer uma oração por você? Eu não tinha religião, não ligava para nada desses trem. Só que minha avó falava que oração não atrapalhava. Eu falei, então já que você está aí... Só que a coisa que mais me constrangeu foi o seguinte, o que um rapaz cheio de saúde, estava limpinho, organizado, está fazendo dentro do hospital, domingo, orando pelas pessoas. Eu nunca faria aquilo na minha vida. E aquilo me constrangeu, vocês não têm noção. E esse cara chega, fala comigo assim, ó, então eu vou fazer a oração, com licença. Ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim, ainda que seu pai tenha te deixado, ainda que sua mãe tenha te abandonado e até os seus amigos, eu quero te dizer que o Deus de Israel ainda não esqueceu de você. Eu não entendia nada que ele está falando, sem zero religião, só que ele colocou uma brasa na minha cabeça e falou assim, o que é isso que esse cara está falando? E o mais constrangedor, o que esse cara está fazendo orando pelos outros dentro do hospital? Porque essa é a hora dele estar no pagode. O que ele está fazendo aqui? Aquilo me constrangeu de maneira profunda. E eu comecei a refletir sobre a minha vida e sobre os meus sonhos. Eu comecei a refletir isso de maneira muito pesada. Eu queria agora, nesse instante, que todos fechassem os olhos, tá? Vocês estão num ambiente seguro, só fecha os olhos, respira fundo, descruza as pernas, descruza os braços, tira tudo que está em cima do seu colo e se permite, por um instante, coloca no chão a mochila, coloca a blusa aí no chão, fecha os olhos, respira fundo, puxa o ar e solta o ar. Por um instante. Puxa o ar e solta o ar. Isso, mais uma vez. Puxa o ar e solta o ar. Você quer ver como é que funciona quando um idiota quer um poder? Ele olha um iPhone, ele olha uma pessoa caminhando, ele nunca foi amado, ele é totalmente desequilibrado, ele pega um 38, põe na cabeça da pessoa e fala, me passa seu iPhone. Porque ele quer o poder a todo custo. Não importa o que eu faça, eu vou conseguir o poder. Por quê? Ninguém me amou, ninguém me respeitou, nem eu me valorizo, eu não consigo ter equilíbrio e nunca vou conseguir chegar no poder. Você nunca vai ser equilibrado e desequilibrado nunca vai chegar no poder. Então sabe aquele soco que eu tomei? Ele me atormentou durante muito tempo. E por causa da ausência de pai, eu passei por um abuso sexual aos 9 anos de idade. E enquanto eu não resolvi todas essas situações que estavam lá para trás, eu nunca ia conseguir ser um cara equilibrado. E quem não é equilibrado nunca vai chegar no... Eu não sei o que você passou. Mas eu sei que tem coisa aí que se você não voltar lá atrás para resolver e liberar perdão para todo mundo que você tem que liberar, olha para mim, para todo mundo que você tem que liberar. Eu sei que tem coisa que está agarrado. E vai precisar mudar. Enquanto você não voltar, você nunca vai ser equilibrado. E quando faltar equilíbrio, vai faltar poder. E aí eles me soltam no mercado de trabalho. E eu, muito novo, com 18 aninhos, estava fichado lá na VSB. E eu era extremamente animado, fora de controle, mais trabalhador de todos. Porque eu queria minha vaga, eu queria crescer na empresa. E aí eu começo de estagiário.
E quando eu chego pro estágio, eles falaram comigo assim, você vai ser mecânico de ponte rolante. Eu não sabia nem o que era, falei, a vaga é pra mim, eu nasci pra isso. E de repente eu descubro que a ponte rolante fica 40 metros de altura no galpão e que eu tinha que subir através de uma escadinha marinheiro para chegar lá em cima e andar numa viga que cabia só meu pé, de um lado um precipício, do outro lado um barramento elétrico que me matava 440 e é ali que eu ia trabalhar. Levaram os outros, né, que estavam lá com a gente e foi colocar para poder subir. Quando um chegou em 15 metros, ele começou a tremer, travou e desceu. Aí o outro foi, chegou a 20 metros, travou e desceu. E aí era minha vez, eu já tava com medo também. Eu falei, se os dois subiu e agarrou, pô, eu não sou diferente deles, né? E aí eu comecei a subir, tal. Quando chegou a 20 metros, eu tremi, quase morri de medo. Só que virou e falou assim, você não é tadinho, na minha cabeça, você não é tadinho, não importa quanto doa, não importa quanto bata, você não pode chorar. E aí eu comecei, tum. Subi, lá no alto era uma viga que cabia só o pé, e aí com pouco tempo eu fui acostumando, e aí eu fui trabalhando mais, desenvolvendo, crescendo, avançando. Eu entrei de estagiário com 18 anos, virei, pode entrar gente, fica à vontade. Virei mecânico 1, mecânico 2, mecânico 3, técnico 1, técnico 2, técnico 3. Já estava fazendo engenharia mecânica, falando 3 idiomas e totalmente preparado para ter sucesso na vida. E eu era o próximo gestor e falei, agora eu sou imparável, já fiz curso técnico, estou fazendo engenharia, 3 idiomas, estou totalmente preparado para poder crescer e avançar, minha vida não tem como dar errado mais. E aí um dia trabalhando bastante, porque eu não dava desculpa de nada, trabalhava feito um louco, e que é um conselho para as meninas que estão aí, eu conversei com elas da CSN, eu sei que está com o uniforme da CSN. Conversa com as pessoas que estão lá há 10 anos. Não tem um que quer ficar. E você entrou e está feliz. Olha a loucura que é isso. Então a gente tem que começar a observar que tipo de ambiente que eu tô e por que eu vou permanecer naquele ambiente que o cara que tem mais sucesso que eu, ganha mais que eu, tem um cargo melhor que eu, tá doido para sair. Isso dá um choque na nossa mente. E aqui tem o curso de RH emocional. Naquele momento eu tomei um forte impacto emocional e eu tenho certeza que você que está me ouvindo também já passou por uma situação dessa. Talvez seja um dia que você não conseguiu levar o alimento para a família, talvez uma briga de um pai e de uma mãe que você ficou guardada dentro do seu coração, talvez uma vez que sua mãe descobriu uma traição do seu pai, uma confusão, também gravou no seu coração, talvez um abuso sexual que você passou e que está guardado aí dentro, que você não mexe nele há muito tempo, talvez a perda de um ente querido. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já passou por um momento desse. O meu foi o soco. E talvez o seu doeu mais do que o soco. E nesse processo, eu chego, vou para a escola no outro dia, né, criancinha, e as professoras queriam denunciar ele para a polícia, e foi uma confusão muito grande na época. E ali eu aprendi 2 coisas através do forte impacto emocional. Que ninguém nunca mais ia me chamar de tadinho, e não importasse o quanto doesse, não importasse o quanto batesse, eu só não podia ser sonho de fracassado. Sonho é para prosperidade, é para você conquistar algo que você deseja. Pagar a conta é só mudar a mentalidade, agir da forma certa que a conta paga. Fala com seu amigo rapidinho assim, fala com seu problema de dinheiro não resolve com dinheiro. Só resolve com vergonha na cara. Fala com ele. Então bate no ombro dele e fala assim, toma vergonha na cara. Fala com ele. E quando, talvez nesse pequeno momento, eu te reconectei com alguma coisa, com um sonho, ou pelo menos você parou para pensar o que você está fazendo na sua vida. Naquele momento, meu pai me afastando do meu sonho, ele me puxa para fora da loja, eu começo a chorar muito, e ele pergunta, por que você está chorando? Eu falei, porque eu quero o brinquedo. Então por que você estava lá dentro e não escolheu? Eu falei, porque é caro. Ele foi, pá! Deu um soco no meio da minha cara, eu caí no chão, e a nuca bateu no passeio, doeu mais do que o soco. E eu lembro que era um soco. Coloca o sonho aí. Pode pegar um pra você também, professor. Quer ver seu sonho. Você vai colocar aqui seu nome e escrever um sonho. Um sonho que mexe com o seu coração. Um sonho que faz você vibrar. O sonho do Luiz eu já sei.
Ganhar o Oscar. Ah, com certeza, se Deus quiser. The Oscars goes to Luiz. E a turma bate a salva de palmas. Então eu vou tirar a foto. Aí, ó. Grita. Coloca aí um sonho. E se você não está conseguindo um emprego novo, ou acabou, né, de iniciar o curso aqui, está cheio de esperança de que a vida vai ser melhor. E tem uma galera aqui também que está começando a ver as coisas. Sabe quando começa o tempo a ficar meio cavernoso assim? Como se as nuvens estivessem chegando e o tempo fechando? E talvez o tempo está fechando assim na sua vida. Você já não está vendo nem como é que você vai pagar as contas mês que vem. O negócio está meio esquisito. Só que tem gente dentro dessa sala que está vivendo o inverno, que é o pior momento da vida. Tem gente que está aqui, que está lutando há 2, 3, 4, 5 anos contra o cartão de crédito. Tem gente que está dentro dessa sala aqui que talvez passou por 1, 2, 3 divórcios. Tem gente dentro dessa sala aqui que está com um problema que ela vê que não tem solução. E para a gente poder iniciar esse processo, eu queria falar para quem está no verão, fique esperto, porque ele vai passar. Mas eu também queria dar uma palavra de esperança para quem está no inverno. Talvez você está vivendo o pior momento da sua vida. Fica tranquilo, ele também vai passar. Então, não importa, isso é cíclico. E o que eu quero que vocês entendam é que muitos estudam e, infelizmente, eu já tive aí desse lado, eu vou mostrar para vocês, a gente estuda com uma mente tão ingênua, achando que a gente vai conseguir alcançar coisas formidáveis só porque você estudou e você tem um diploma. Gente, faculdade é garantia de sucesso? Não. Curso técnico é garantia de sucesso? Não. E eu vou mostrar para vocês o que de fato é importante para que você alcance sucesso. E dentro desse processo da jornada ali das 4 estações, ele é cíclico. Então, se você está no verão, o inverno vai chegar ou na sua saúde, ou a perda de um ente querido, ou financeiro. Ele sempre vai chegar, não tem como eu correr disso, não tem como eu evitar isso. Agora tem como eu me preparar para poder passar no inverno. Se todo mundo aqui tivesse só escutado aquela historinha da formiga e da cigarra, você não precisava nem estar fazendo curso técnico. Era só juntar um pouquinho de dinheiro todo mês, que lá no verão, né, para na hora que chegar o inverno você ter provisão suficiente. E em palestra, e pior, quando eu saio daqui e vou lá na Gerdau dar palestra, é pior ainda, porque aqui vocês ainda estão no local de aprendizado. Lá são pais de família que não conseguem guardar nem R$1, fica sofrendo todo mês com o cartão de crédito apertando, as contas apertando, e o cara não sabe como mudar essa realidade. E tem gente que talvez veio para cá esperando nada. Pode ter certeza que eu vou te entregar muito mais do que você espera. Te dou essa garantia. E por que eu faço o que eu faço? Eu não faço isso por causa do Eduardo, não faço isso por causa de nenhum de vocês. Essa missão e essa jornada começou há muitos anos atrás por causa do meu pai. O meu pai, com 26 anos de idade, ele descobriu uma doença rara e ele era epilético. Ele dava crises convulsivas. Então ele caía no chão, se debatia, batia de cara no chão, formava grandes poças de sangue. Pode entrar aqui, com licença. Pode vir cá. Ah, não, é que a gente acha que o professor estava aí. Ah. Todas as vezes que na sua casa tiver excesso de bebida alcoólica e problema conjugal, você está à beira de um penhasco. E é só perguntar a quem já passou por divórcio, quem já passou... A pergunta que você falou, o fracasso é o quê? O fracasso é o seguinte, né? É o excesso de bebida alcoólica e problema conjugal. É a receita do fracasso. E dentro desse processo aqui, eu tive que aprender uma coisa com a minha irmã que mudou minha vida. Fala comigo sim, todo mundo. A modelagem é a chave do sucesso. E a minha irmã é 5 anos mais velha do que eu e ela me ensinou isso. A gente saía com meu pai para uma venda, a minha irmã pedia um talento. Quando eu pedia um soufflé, eu apanhava. E aí eu comecei a ver o que a minha irmã pedia que ela não apanhava, e eu ia e pedia exatamente a mesma coisa. Então a minha irmã pedia um talento branco, eu ia e pedia um talento branco para evitar as pancadas da vida. E assim eu fui seguindo minha jornada, só escolhendo de maneira adequada. Ou seja, para você ter sucesso, você não precisa inventar a roda, você não precisa ser o próximo Bill Gates, ou Steve Jobs, ou Mark Zuckerberg, não. Você pode simplesmente fazer o básico bem feito e existem regras caso você queira avançar na sua vida profissional, financeira
e pessoal. Existem atalhos e caminhos que você pode chegar. E um dia meu pai teve uma ideia brilhante e falou assim, hoje vai ser só eu e meu garotão. Nós vamos lá na rua comprar o tão sonhado Cavaleiro do Zodíaco. Eu tinha 6 anos de idade e pra minha época aí, eu não sei se tem gente aqui de 30 e poucos anos, quem tinha um Cavaleiro do Zodíaco era o ostentador da turma, o cara era feliz. E meus primos mais velhos todos tinham e eu fui lá comprar com meu pai um Cavaleiro do Zodíaco. Só que antes, eu recebi um curso de sobrevivência da minha mãe. E o curso de sobrevivência foi o seguinte, quando você vê um policial, você não tira o olho dele, porque se seu pai passar mal, você tem que correr pro policial. E aí eles fizeram um monte de curso ali mesmo, como eu agiria caso meu pai passasse mal. E aí de repente solta uma criança de 6 anos de idade, com um homem de 120 quilos, extremamente desorganizado emocionalmente, epilético na rua. Então eu saí de casa, gente, eu tava tremendo, morrendo de medo. E eu lembro quando tinha um policial igual ela tá aqui, ó, meu pai me puxava e eu ia assim, ó, olhando o policial, porque minha mãe falou que se eu tirasse o olho do policial, meu pai passasse mal, não ia ter quem me ajudar. E aí eu comecei a olhar para todas as pessoas assim, ó, procurando quem tinha cara de bonzinho, para que se caso na hora que o policial não tivesse, eu pudesse me ajudar. Eu tava apavorado, desesperado. E meu pai, graças a Deus, ele não passou mal, me levou na loja Casa Matos aqui na cidade e eu fiquei na vitrine olhando um monte de Cavaleiro do Zodíaco, ele me soltou e falou assim, pode escolher. E aí eu comecei a olhar aquela vitrine, quando eu olho para os brinquedos eu bato o olho numa coisa que chama código de barras. E naquele momento com 6 anos eu descobri que uma coisa que o código de barras tinha era muito número. E se tinha 4 números ele já batia, com 10 números ele ia me matar. E eu fiquei olhando aquele código de barra e tentando calcular. Só que agora eu não tinha mais a minha irmã para poder me dar ajuda, para me dar o suporte. E eu fiquei olhando aquele código de barras e pensando como que eu ia calcular aquilo para saber se era caro ou barato. E eu nunca tinha visto um número que tinha tanto zero antes. E eu lembro de ficar olhando e eu lembro de procurar a minha irmã e não achar. E aí meu coração começou a desesperar, porque eu falei, esse trem é muito caro. Quando tinha 4 números ele batia, agora que tem 10 ele vai me matar. E aí eu comecei a ficar muito nervoso, muito tenso ali, e ele chegou perto e falou, e aí, você não vai escolher não? Eu falei, vou pai, tô escolhendo. Então escolhe rápido, que eu já tô querendo ir embora. Eu falei, tá bom pai, tô escolhendo. Só que eu não escolhi porque eu tava morrendo de medo por toda a situação. E uma coisa que deixava ele com mais raiva ainda, era quando ele percebia que a gente estava com medo. E aí meu pai chegou lá e falou assim, por que você ainda não escolheu? Eu falei, não pai, porque é caro. Ele falou, mas eu vou te dar. Eu falei, não pai, mas é porque eu ainda não sei qual que eu quero. Eu já sabia, mas eu tava morrendo de medo de pedir por causa do tal